Pai querido, confirma, Senhor, a tua palavra, abençoando cada irmão, abençoando os dizimistas fiéis, abençoa, Senhor, aquele que necessita, Senhor, da tua graça, da tua bênçãos, abrindo as portas do trabalho, do negócio, que a graça do Senhor possa prover e assim atender às necessidades de cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. Nós vamos ler as Escrituras no livro de Coríntios. Aleluia. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 1. É isso mesmo? Isso aqui. Aleluia. Segunda carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Glória a Deus. Eu tinha anotado e acabou que eu perdi. Aleluia. Amém? Vamos. Capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa, Senhor Deus, os nossos corações. Dá-nos, ó Pai querido, o entendimento que nós necessitamos, ó Pai. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, abençoar nossas vidas por meio da Tua palavra. Ó Deus, é por isso que nós estamos aqui, Senhor. Estamos aqui para aprender um pouco da Tua palavra, melhorar nós mesmos, Senhor, clarificar o nosso entendimento. Meu Deus, abençoa cada um, Senhor, abençoa cada irmão, que possa sair daqui nessa noite, ó Pai querido, curado, possa sair daqui, Senhor, libertado, Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Dá-nos, ó Pai querido, parte da Tua palavra nessa noite, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, os irmãos podem sentar. Essa semana é a semana da Santa Ceia. Sábado, dia 6, nós teremos a ceia do Senhor em Ibirité, no Tabernáculo A Voz de Deus, no Jardim das Rosas, na rua Senador Queiroz, 197, às 19 horas, se Deus assim permitir. Domingo, dia 7, a ceia em Sarzedo, começando no Tabernáculo A Voz de Deus, às 18 horas. Então, no domingo, o carro, o especial, vai estar aqui na frente, na rua Avenida Palmeiras, em frente ao irmão Carlos, da irmã de
Ilaí, estará às 16 horas e 30 minutos para pegar os irmãos. Depois daqui, saindo lá para a Citrolândia, para pegar outros irmãos, e de lá indo direto para o tabernáculo em Sazê. Amém? Amém. Onde nós começaremos às 18 horas em ponto. Nós teremos transmissões ao vivo deste culto de domingo de Santa Ceia. Já fizemos alguns testes, vários testes essa semana. Nós vamos usar 5 plataformas de transmissão, 5 ao mesmo tempo, transmitindo ao vivo. Nós vamos transmitir pelo site, pelo nosso site, fundamentalfm.com. Vamos transmitir pelo app, o aplicativo, o nosso aplicativo, o aplicativo da rádio, que é Rádio da Mensagem. Quem não tem ainda, quem tem Android, sistema Android, smartphone, só baixar o aplicativo da rádio, né? Você vai estar ouvindo a rádio em qualquer lugar do mundo, juntamente com o site. Vamos também transmitir através do Facebook, né? Vamos transmitir também através do Facebook. E vamos transmitir também através do YouTube. Vamos transmitir através do nosso canal no YouTube, que é Mensagem Fundamental. E vamos transmitir pela Rádio FM 101.3, também ao vivo, direto da igreja. Amém? Então estaremos transmitindo ao vivo através dessas 5 plataformas. 5 ao vivo, se Deus permitir. Amém? Amém. Muito bem. Nós tivemos batismo essa semana, começando na segunda-feira. Nós batizamos o irmão Maciel, lá de Sazê. Hoje nós estivemos em Sazê fazendo algumas mudanças ali na igreja. Estive fazendo 10.000 panfletos para evangelismo, organizando outras coisas. O irmão Wilson, hoje, que faz, congrega com nós lá em Sazedo, que tem moto de divulgação, moto que divulga, né? Estava hoje rodando o dia todo, fazendo divulgação através da moto, naquelas caixas, né? Divulgando o nosso site, divulgando a plataforma, aplicativo, a rádio. Ele vai fazer isso todos os dias. Ainda bem que a moto ela é econômica, 40 km por litro, né? 40 km por litro. Você encher o tanque dá quase 800 km. Encher o tanque dá uma motona grande, dessas mais novas. Então vai ficar o tempo todo, né? Vai ficar nesse trabalho de estar divulgando através da moto, através... Como é que chama o trabalho mesmo, gente? Eu esqueço. Essas pessoas que divulgam na moto, que ficam divulgando essas caixas de som na moto. Mais ou menos isso, moto de som, né? Moto de som. Não, motoboy não, motoboy é para fazer entrega. Carro de som, moto de som. Moto de som. Então ele vai fazer isso em cada dia uma cidade diferente. Vai fazer isso, vai estar munido de panfleto, entregando para as pessoas. Ele está aposentado, então, está folgado, vai fazer isso, ele gosta de fazer isso, né? Amanhã já vai estar em outros lugares. Na sexta agora nós vamos batizar, tem batismo também, vamos batizar mais 3 irmãos, né? Na sexta-feira às 13 horas aqui na Várzea, né? Na Lagoa, no lago. Fala lagoa, mas é lago, né? Lago Várzea das Flores, né? E às 13 horas nós estaremos lá realizando o batismo. O irmão Dário quiser ir, mora aqui pertinho, passa aí, pega o senhor, vai trabalhar no sábado. Sábado de folga, sexta de folga. Está de folga, você vai trabalhar no sábado. 1h da tarde. Eu te confio. Participar lá com nós lá, né? Então tem batismo lá. E o que mais? Tem um monte de coisa para falar.
Também nós estamos naquele propósito. Quem ainda continua, irmãos? Às 3h15 da madrugada. Todos os dias nós estamos nesse propósito de oração, jejum e consagração. 3h15 da manhã, da madrugada, estamos orando. Os irmãos, várias pessoas aderindo, levantando juntamente conosco nesse horário. Vários irmãos, eu tenho já uma conta de uns 150 pessoas nesse horário, orando às 3h15 da madrugada. Não tem horário para terminar, tem horário para começar. Entendeu? Isso é com você. Mas nesse horário, 3h15, nós estamos já de joelhos orando, né? E no mês de agosto nós vamos estar fazendo vigília de oração, lá no sítio, lá nas montanhas ali, depois ali em Sazedo, nas montanhas ali, pé da montanha, onde o irmão está cuidando de um sítio lá, o irmão Aguinaldo. E lá tem um lugar propício, um lugar ótimo. Eu fui lá, muito bom, reservado, tem uma pequena matinha assim na alta, assim, na montanha, uma pequena mata limpa, não é suja, lá muito afastado das casas, afastado das regiões. Nós vamos estar lá fazendo vigília, orando no monte lá também, amém? Amém. Para aqueles que desejam, que gostam de orar, né? Nós vamos estar fazendo vigília a partir de agosto. Por que não estão fazendo agora? Porque está muito frio, a região lá é fria, então às vezes o frio emudece um pouco. Mas no mês de agosto, a partir da segunda quinzena de agosto, nós já vamos estar lá fazendo vigília, amém? Amém. Fazendo vigília, né? O irmão Geraldinho também vai, ele com a sua família, e vai aproveitar. Quem quiser ir, vai na van com ele, né? Quem quiser vai na van. Ele também gosta de oração, E os panfletos vão ficar prontos na sexta ou na terça. Eu pedi a gráfica para que ficasse pronto na sexta, né? Mas vai ficar pronto. Vamos ver se fica pronto na sexta para entregar, que vai aparecer bastante irmãos de vários lugares, várias regiões, mudando de várias regiões, para entregar, para voltar a fazer. Temos que continuar fazendo o evangelismo. Amém? Amém. Tivemos fazendo algumas vinhetas novas para a rádio, não sei se os irmãos observaram, algumas vinhetas novas. Quem ouviu na rádio uma vinheta nova que nós fizemos? Muito boa, o rapaz trabalhou bem, muito bem mesmo. Graças a Deus por isso. Amém? Amém. Então, tem 3 irmãos agora que também chegou, que está conosco, né? Veio o irmão Célio, né? O irmão Célio também está vindo, o irmão Célio, que era da Unicidade, irmã Maria, que também veio da Unicidade, e a irmã Tereza, lá de Sazedo também, que no culto passado, agora de domingo, tomou uma posição. Amém? Todos eles eram batizados em nome de Jesus Cristo, lá na nação unicista, e então aceitaram e tomaram a posição. Graças a Deus por isso. Amém? Nesta noite eu quero falar sobre a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Vejam bem, mas se nós observarmos hoje, a letra hoje está mais matando do que vivificando. Tem mais pessoas hoje morrendo por causa da letra do que pessoas sendo vivificadas pelo Espírito Santo que toma a letra da Escritura. Você sabe que esse livro aqui, chamado de Bíblia, a palavra Bíblia significa conjunto de livros. São 66 livros que compõem um só volume. Chamamos de Bíblia, e vem do latim. E a palavra Bíblia significa conjunto de pergaminhos ou conjunto de livros. São 66 livros compondo um volume, compondo uma Bíblia. E nós sabemos que tudo isso aqui é a palavra de Deus, falada por meio dos profetas, falada por meio dos apóstolos, inspirada pelo Espírito Santo. E é o único livro que, pelas escritas e pelas palavras que aqui está, de forma alguma, em diferentes épocas, os seus autores, em diferentes eras,
a qual os seus autores a escreveram, como Moisés foi num tempo, depois vem Davi em outro tempo, depois vem Neemias em outro tempo, depois vem Amós em outro tempo, e Davi em outro tempo, e Isaías em outro tempo, Ezequiel em outro tempo, e diversos autores, em diversas eras, em diversos tempos diferentes, e nenhum deles se contradiz com o outro. Amém? Nenhum deles se contradiz com o outro. Por que não contradiz? Por que esses homens em diferentes épocas, em diferentes eras, vamos dizer assim, escrevendo por meio da inspiração divina, jamais o que eles escreveram foi contra o outro que escreveu em outra época? Porque foi pela inspiração de Deus. E a inspiração de Deus não falha. Deus não é autor da confusão. Então não há confusão em Deus. Amém, irmãos? Se houvesse confusão em Deus, cada autor estaria um contra o outro. Cada autor estava alfinetando um ao outro. Cada autor estaria desaprovando o outro. Mas como eles foram usados pelo mesmo Espírito Santo em diversas eras, em diversas épocas, então Deus não pode errar. Porque Deus não erra. Amém? Mas mesmo assim, o que está escrito aqui é letra pura. O que está escrito aqui é letra. O que está escrito aqui é letra. Essa Bíblia pode ser lida por qualquer pessoa. Esta palavra pode ser lida por qualquer pessoa. Pode ser lida por um homicida, pode ser lida por uma prostituta, pode ser lida por um ladrão, pode ser lida por um mentiroso, cafajeste, pode ser lida por um adúltero, uma adúltera, pode ser lida por um pode ser lida por qualquer pessoa, porque ela é letra. E no entanto, para aqueles que estão lendo, para aqueles que estão na leitura, existe duas maneiras de se ler a Bíblia. Ou nós lemos a Bíblia como se fosse um livro comum, o irmão Branham chamou de jornal diário, ou nós lemos a Bíblia para que ela fale a nós. Amém? Existem muitas pessoas falando para a Bíblia, e na verdade a Bíblia que tem que falar para nós. Quem está entendendo? A Bíblia que tem que falar para nós, e não eu falar para a Bíblia. E não, porque falar para a Bíblia é interpretá-la. Falar para a Bíblia é dizer coisas que não está escrito. Falar para a Bíblia é praticar, é ensinar coisas que não estão escritas nesse livro. Então existem muitas maneiras, mas de qualquer forma, tanto para lê-la de ambos os lados, ela ainda é letra. Mas só que Jesus Cristo disse que o poder para a mudança, o poder para a vida eterna está nela. Quem está entendendo? Amém. Está nela. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque examinando vocês vão encontrar nela a vida eterna. Amém, irmãos? Amém. Então, Jesus disse que a vida eterna é encontrada na palavra após um exame, após um estudo, após uma procura. Ele disse que
que a vida eterna é encontrada nela. Uma coisa que se encontra é uma coisa que está se procurando. Porque você não encontra nada se você não estiver procurando. Você não encontra nada se não estiver examinando. Você não encontra nada se não estiver buscando. E Jesus disse: examinai. E o examinar significa buscar. O examinar significa encontrar. O examinar significa procurar. Então ele disse: examinai as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Amém, irmãos? Deveis encontrar nela vida eterna. Então, em cada era, Deus teve uma porção da palavra pela qual Ele prometeu. O problema daquele dia que o povo estava vivendo, estava procurando por algo lá atrás. Nós temos pai Abraão, que é nosso pai. Deus falou com o nosso pai Abraão. Nós temos Moisés como profeta. Deus falou com Moisés. Estava falando de mensagem lá atrás, e isso não vivificava. Agora, naquele momento, estava cumprindo as Escrituras, estava cumprindo outras Escrituras que estavam escritas no livro, estava cumprindo outras profecias. Então, examinando, buscando, procurando e achando o cumprimento daquela Escritura, achando o cumprimento daquela palavra, achando o cumprimento daquela profecia, aí está a vida eterna. Amém, irmãos? Mas eles não quiseram examinar as Escrituras e acabaram examinando o homem. Eles deixaram de examinar as Escrituras e passaram a examinar o homem. Não, esse homem não é de Deus, porque esse homem eu tenho visto ele andar com pecadores. Não é para examinar o homem, é para examinar as Escrituras. Esse homem anda com mulheres pecadoras. Não é para examinar o homem, é para examinar as Escrituras. Esse homem come com publicanos, anda com publicanos. Não é para examinar o homem, é para examinar as Escrituras. Amém, irmãos? E eles, ao invés de examinar as Escrituras, passaram a examinar o homem. E eles então se perderam. Se perderam porque, não vendo o cumprimento da palavra que era para aquele dia, não vendo e não percebendo, não achando, eles não encontrariam a vida eterna. Porque em cada era, Deus enviou uma porção da palavra para poder cumprir. E enviou um homem também para cumprir aquela porção. E enviou pessoas para crer naquele homem. Amém, irmãos? Então, naquele momento, tinha várias escrituras cumprindo a respeito de Jesus. Então Jesus disse: examinai as Escrituras, porque dentro delas encontra a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então vocês têm que examinar. Examine a Escritura que foi falada, examine a profecia que foi profetizada, e vê se não encaixa em mim, e vê se não encaixa no meu ministério, vê se não encaixa no meu perfil. Mas eles não examinaram isso para procurar isso, para achar isso para a vida eterna, para ter vida eterna. E não achando isso, eles não podem fazer a obra de Deus, porque todo mundo queria fazer a obra de Deus. Anás queria fazer a obra de Deus, Caifás queria fazer a obra de Deus, os fariseus queriam fazer a obra de Deus, Nicodemos queria fazer a obra de Deus. Os discípulos até perguntou para o Senhor Jesus: como devemos fazer para realizar a obra de Deus? E Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Deus enviou. Amém? Que creiais naquele que Deus envia. Amém? Então observe que em cada era Deus distribuiu uma porção da palavra para que através daquela era desenvolver-se então a mensagem. Então o que acontece? Por isso que muitas pessoas não entendem por que o profeta deveria aparecer nessa última era. Por que o profeta deveria aparecer nesta última era? Porque o profeta aparecendo nessa última era seria um ciclo que deveria terminar, porque nenhuma dispensação pode começar sem profeta. Toda dispensação tem que começar com o profeta. E quando a dispensação termina, tem que terminar com o profeta.
A dispensação da lei começou com Moisés e terminou com João. Nunca uma dispensação pode começar com um profeta e terminar sem profeta. Toda dispensação começa com um profeta e termina com um profeta. A dispensação da lei, que dispensação é essa? A palavra dispensação significa tempo. A palavra dispensação significa era. Então, a dispensação do Antigo Testamento por lei, pela lei, começou com Moisés e terminou com João Batista. A dispensação da graça começou com Paulo abrindo a palavra para os gentios. A dispensação começou com Paulo, e Paulo, além de ser um apóstolo, era um profeta. Então, a dispensação se abriu com Paulo. Então, para que a dispensação mudasse de novo dos gentios para os judeus, porque quando Deus terminar com os gentios, logo Deus terminará os 3 anos e meio que resta para completar 70 semanas ditas por Daniel, que determina para seu povo, Israel. Então, quando a dispensação dos gentios terminarem, logo começa outra dispensação. É a dispensação dos 3 anos e meio, no período da tribulação, quando Deus visitará a Palestina de novo por meio de 2 profetas de Apocalipse 11, onde estará Moisés e Elias, trazendo uma mensagem, convertendo e tirando e libertando e selando 144 mil judeus. Amém, irmãos? Então, quando Deus precisa mudar de uma era para outra era, ele tem que fechar com o profeta. Por isso que o profeta tinha que aparecer nessa última era para poder fechar o ciclo da era gentílica, porque a era gentílica começou com Paulo e terminaria com outro profeta. Começa com o profeta, termina com o profeta. Então observe bem que as pessoas não entendem, por exemplo, os selos. Era necessário um profeta aparecer nesse último dia para quê? Em primeiro lugar, esse profeta seria um profeta mensageiro. Presta bem atenção. Seria um profeta mensageiro. Sendo profeta, ele teria visões. Sendo profeta, a palavra viria a ele. E sendo mensageiro, ele viria na qualidade de restaurador. Por isso que ele se encaixa exatamente no que foi dito através do profeta Malaquias, no capítulo 4, onde o Elias viria antes do tempo do fim, antes da segunda vinda de Cristo, para converter o coração dos filhos de hoje aos pais da primeira igreja, que começou no dia de Pentecostes. E além disso, esse ministério de Elias também viria juntamente com o ministério do 7º anjo para revelar os 7 selos, para revelar os mistérios que estavam ocultos. Não que era coisa nova dentro da Bíblia, não que é coisas novas dentro da Bíblia, não, o profeta deste último dia, vindo a revelar os mistérios dos 7 selos, não que estes 7 selos mostra coisa nova na Bíblia, como se fosse um livro novo. Não, os mistérios estavam tudo aqui dentro da Bíblia, porque nada pode ser tirado e nada pode ser acrescentado. O que o profeta fez foi revelar o que nós não podíamos ver. Amém, irmãos? Revelar o que estava oculto aqui, que nós não podíamos ver com os olhos naturais e nem com os olhos denominacionais e nem com a estrutura teológica de seminário. Só através de um olho de águia, amém, irmãos? Só através de um profeta, porque a palavra vem aos profetas, amém? Como assim diz o Senhor. Então observe bem que Deus distribuiu nessa dispensação. Veja bem, se você observar,
existe uma diferença entre a dispensação da lei com a dispensação da graça em números de mensageiros. Porque de Moisés até João Batista, quantos profetas teve? Vários profetas. E a quantidade de anos é quase a mesma, 2000 anos. Mas foi vários e vários profetas. Mas na dispensação da graça, que começou lá na primeira era, já tem 2000 anos também. E é só 7. Só 7 mensageiros. Mas se você contar de Moisés até João Batista, quantos profetas não teve? Vamos pegar vários profetas lá. Vários profetas, até chegar em João Batista. Mas na dispensação do Novo Testamento, só tem 2. O resto é só reformador. Irineu não é profeta. Martim não é profeta. Columba não é profeta. Lutero não é profeta. João Wesley não é profeta. São reformadores. São mensageiros? São. Teve mensagem para eles? Teve. Mas eram reformadores. Profeta na dispensação da graça. Na dispensação gentílica é só 2. Só Paulo que abre as eras e o William Branham que fecha. Só 2 profetas. Então observe bem que quando Deus abriu as eras da igreja por meio de 7 dispensações, 7 épocas, 7 mensageiros deveria vir. Então cada mensageiro tinha então um quinhão sobre ele. Por exemplo, Irineu não sabia que ele era mensageiro. São Martim não sabia que ele era um mensageiro. Columba não sabia que ele era um mensageiro. Lutero não sabia que ele era um mensageiro. João Wesley não sabia que ele era um mensageiro. Paulo sabia. Mas esses que eu acabei de citar não sabiam. Aí você faz a pergunta para mim: e como que o William Branham soube que cada um deles era os mensageiros respectivos para cada era, de acordo com aquelas estrelas que estão na destra daqueles que andam no meio dos 7 castiçais de ouro? Como que ele pôde identificar as 7 estrelas, os 7 mensageiros? Os irmãos entendendo? Como que o William Branham pôde testificar? Em primeiro lugar, o irmão Branham recorreu à história. Depois de recorrer à história, Deus revelou para ele o quinhão que caiu sobre cada mensageiro. Amém, irmãos? Porque quando um selo se abre, abre-se também um mistério. Isso quer dizer que quando um selo se abre, abre-se também um mistério. E quando esse mistério se abre, soa-se uma guerra, uma batalha. Aí torna-se uma guerra escriturística. Então o mensageiro para aquela era capta o mistério, ainda não totalmente revelado, e proclama sua mensagem. Porém, cada mensageiro pregou o que ele tinha naquele tempo. Lutero não tinha tudo o que Paulo tinha. João Wesley não tinha tudo que Lutero e que Paulo tinha. Então observe bem que Lutero não tinha tudo que Paulo tinha. João Wesley não tinha, Lutero não tinha o que Paulo tinha. E João Wesley não tinha o que Paulo tinha. E somente na última era que o profeta de Deus apareceria é que restauraria todas as coisas, tendo tudo o que Paulo tinha. Amém, irmãos? Tendo tudo o que Paulo tinha. Por isso que deveria vir na última era uma restauração, não uma reestruturação, uma restauração. Porque quando o ministério de Elias vem para restaurar, é restaurar uma coisa que já tinha sido edificada. Quando você restaura uma casa, você não constrói outra por cima dela. Você está restaurando alguma coisa, uma pintura, uma rachadura. Você não está construindo outra em cima dela. Você está restaurando o que já foi construído. E quando um mensageiro para esta era veio com a mensagem de restauração, veio restaurar o que foi edificado nas bases do ministério de Paulo. Amém, irmãos?
em cima da mesma base, não é construindo outro edifício, não, em cima da mesma base, da mesma estrutura, porque o próprio Paulo disse: eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento, e veio outro e edifica sobre ele. Mas presta atenção como edifica. Amém, irmãos? Então não pode ter outra edificação, não pode haver outro fundamento fora e além daquilo que Paulo colocou, porque o próprio Paulo disse: mesmo que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anunciar outro evangelho, ou seja, colocar outro fundamento, que vai além do que eu fui colocado, que foi posto, que foi pregado, que foi falado, seja anátema, seja espúrio, amaldiçoado. Quem está entendendo, irmão? Então, por isso que muitas pessoas não entendem. Então, quando as pessoas leem a Bíblia como um jornal diário, ela é letra, na verdade. Ela é letra, está aqui, ela pode ser lida em qualquer lugar. Tem muitas Bíblias em lugares estranhos de estar, mas está lá, está nos presídios, está nos manicômios, está em vários lugares, está lá, e folheado na mão de pessoas ali, lendo para passar o tempo, lendo para não sei o quê, e no entanto, torna a letra para a pessoa. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Agora, quando é que mata o indivíduo? Quando ele interpreta. Só quando ele interpreta, porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Amém, irmãos? Se a pessoa ler a Bíblia e não interpretar, aceitar como está escrito, tudo bem. Mas quando é que a letra mata? Quando ele a interpreta. Quando ele coloca a sua própria interpretação. Quando ele coloca a sua própria luz. Quando ele coloca o seu próprio arrazoamento. Quando ele começa a dizer: eu acho que isso quis dizer isso, eu acho que isso quis dizer aquilo, eu acho que isso quer dizer isto, eu acho que isso não quis dizer isso. Quando as pessoas começam a razoar, isso é arrazoamento. Aquilo começa a interpretar, e então aquilo que era para ele viver vai matá-lo. Porque a letra mata, mas é o Espírito que vivifica. Amém? O que as pessoas têm que fazer não é esperar um doutor graduado, não é esperar ir para o seminário para ter entendimento e intelecto melhorado para entender, é esperar pelo Espírito Santo para revelar. É esperar pelo Espírito Santo para revelá-lo, e não esperar um poliglota, não esperar por um teólogo, um seminarista, um graduado, um doutor em divindade. Não é esperar por esses, não, é esperar pela revelação, esperar pelo Espírito Santo, porque é o Espírito Santo é que abre. Amém, irmão? É o Espírito Santo que revela, e quando o Espírito Santo revela, aquilo vivifica no coração do crente. Amém, irmão? Aquilo vivifica no coração do crente. Isso quer dizer, o que é vivificar, pastor? Vivificar significa trazer de volta. Vivificar significa trazer de novo. Então, se Deus nos vivifica na palavra, por meio da palavra, isso quer dizer que Deus está trazendo-nos de volta para a palavra original. Amém, irmão? Vivificando-nos. Vivificar significa trazer de volta, viver novamente. Amém? Então a letra mata, mas é o Espírito é que vivifica. Então, se a pessoa ler e não procurar interpretar, tudo bem. Mas se ela começa a interpretar, dizer que a Bíblia quis dizer isso, quis dizer aquilo outro, que não tem nada a ver, isso foi para outro tempo, isso foi para aquele ano passado, isso foi para o século passado, isso foi para lá no ano primitivo, isso não vale para hoje e tal, então ele acaba de cavar sua própria sepultura, porque a letra está matando ele e não vivificando. Vocês estão entendendo, irmãos? A letra mata, o Espírito é que vivifica. O Espírito é que vivifica. Precisamos da revelação para compreender o que significa aquilo sem interpretar. Quem está entendendo, irmãos?
É o Espírito Santo que dá revelação sem adição. É o Espírito Santo que dá revelação sem subtração. Porque subtração é tirar, adição é somar. Não pode tirar e não pode acrescentar. Amém, irmãos? Então Deus dá revelação para você compreender espiritualmente o que as Escrituras está dizendo. Amém? E não o que você está tentando entender sobre aquilo. Porque a Bíblia diz que nenhuma Escritura é de particular interpretação. Mas tem muitas igrejas que têm sua doutrina particular, que tem sua própria interpretação particular. Toma um versículo da Bíblia, isola aquilo e faz uma doutrina, e faz um ismo, e cria um credo, cria um dogma. Então ele tem uma igreja baseada numa interpretação particular. E Pedro disse que nenhuma Escritura é de particular interpretação. De particular. Nenhuma delas, de forma alguma. Nenhuma Escritura, particularmente, ninguém deve interpretá-la. Amém, irmãos? Então tem que aceitá-la do jeito que ela é. Amém? Foi o que Paulo disse: assim como eu vos recebi, também vos escrevi. Amém, irmãos? Eu vos ensinei o que eu tenho recebido do Senhor. Então observe bem que muitas pessoas não entendem. Por exemplo, vamos pegar por exemplo essa linha, por exemplo, das mulheres que não querem de forma alguma estar na sua posição conforme ela foi chamada. Eu fico observando, nesta era da Laodiceia, que é a era das mulheres, Laodiceia significa direitos do povo. Mas quando se fala de... Porque muitos pastores não ensinam, até na mensagem, eles não ensinam muita coisa sobre isso. A palavra Laodiceia significa direitos do povo. Mas quando se fala direitos do povo, não significa povo em si no sentido. Significa direitos da mulher. Direitos da mulher. Porque foi exatamente nesta era que as mulheres lutaram e continuam lutando por direito de igualdade com o homem. E se você observar na Bíblia, não existe igualdade entre mulher e homem. Existe uma escala. Por exemplo, aqui está Deus. Deus é o cabeça do homem e o homem cabeça da mulher. Amém, irmãos? A Bíblia disse que o cabeça da mulher é o seu marido e o cabeça do homem é Cristo. Amém, irmãos? Mas o mundo quer mudar isso. O mundo quer fazer com que a mulher seja igual ao seu marido, seja igual ao homem. Por isso que é a era de Laodiceia. Direitos iguais, direitos do povo. Foi quando começou o movimento feminista lá nos Estados Unidos, com aquele playboyzinho americano com a sua esposa Jacqueline Kennedy. Quem entendeu, irmãos? Foi ela, a esposa do presidente Kennedy, que foi assassinado. Foi ela que introduziu todo esse feminismo à frente de palanques e de púlpitos e de tanta coisa. Ela que trouxe essas coisas. Mas, na verdade, isto deveria acontecer, deveria surgir, porque é o clima, é o espírito, é a atmosfera que a própria era de Laodiceia cria. Direitos iguais, direitos femininos, é a era da mulher. Quer entender, irmãos? Então, mulher na Bíblia representa a igreja. Então, é a era da igreja. É a era da igreja, é a era do igrejismo, é a era do denominacionalismo, é a era do religiosismo, é tudo a era do ismo. É a era do ismo. É a era do ismo. Se é a era da mulher, e a mulher representa a igreja, é a era também da igreja, é a era do igrejismo, é a era do religiosismo, é a era do movimento ecumênico, é a era da união federal das igrejas para se tornarem uma só fonte, uma só mulher, uma só igreja dominante, régia em todos os pontos. Quem entendeu, irmãos? É a era. Mas em meio a tudo isso, Deus tem dado a nós uma mensagem. Em uma mensagem
mensagem com um grito, com um clamor, dizendo: filhos e filhas, sai dela, povo meu, amém? Sai dela, sai dessa confusão, sai dessa confusão religiosa, sai dessa confusão na sociedade, sai dessa confusão de família, sai dessa confusão toda na sociedade, sai dela, povo meu, sai dela e não se misture, para que não corrompa juntamente com ela com seus pecados. Sai dela, povo meu. E lá no livro de Coríntios 6:16, se não me engano, diz: separai-vos, retirai-vos, saia do meio deles e vem para mim, amém? E eu vos serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos. Amém? Sai do meio deles e não toqueis em nada imundo. Então observe bem que ler a Bíblia com o olho natural é correto. Agora a questão é: se o diabo soprar no ouvido e diz: interpreta isso, camarada, interpreta isso, diga que isso quis dizer aquilo. Foi exatamente isso que aconteceu no Éden. Foi exatamente isso que aconteceu no Éden. A serpente chegou para Eva e disse: Eva, você viu isso? Sim, é isso que Deus disse. Então, você sabia que isso quis dizer aquilo? Ah, é? Ah, é, serpente? Pregador serpente, ministro serpente, pastor serpente, é mesmo? A serpente disse: Eva, você leu isso e aquilo? Eu li. Deus disse para fazer isso e aquilo outro, mas não mexer nisso. Mas você sabia que isso quer dizer isso? É mesmo? Isso chamou a atenção de Eva, porque ela foi pega naquilo que quer dizer. Mas Deus sabe, Eva, que no dia que você provar disso, desse conhecimento maravilhoso, dessa interpretação maravilhosa, porque, Eva, você sabia que Deus está escondendo de você o conhecimento, Eva? Deus está escondendo de você a interpretação correta, Eva, porque se você tiver a interpretação correta e o conhecimento correto, você vai ser como Ele. Então, como Ele não permite você interpretar e nem ter conhecimento, você vai ficar sempre embaixo, não podendo ser igual a Ele. Mas se você interpretar corretamente, Eva, e ter conhecimento disso, você será igual a Deus, sendo igualzinho a Ele. Aí Eva diz: eu quero ser igual a Ele. É o mesmo espírito da serpente passando para Eva. É o mesmo espírito que estava na serpente passando para o sistema religioso quando foi coroado com aquele espírito nicolaíta. Começou com o espírito anticristo, uma obra depois foi feita e depois coroou com o espírito assentando no trono, ou querendo ser Deus, parecer Deus, pensando como Deus, falando como Deus e odiando tudo que é de Deus. Quem está entendendo, irmãos? Satanás então colocou o homem num trono, colocou o homem num trono para parecer Deus, colocou o homem no trono para falar como Deus, colocou o homem no trono para ser como Deus, se parecer como Deus, mas por detrás de tudo isso há um ódio, odiando tudo que há de Deus. Eva teve conhecimento? Teve. Obteve? Sim, ela conheceu sensação, ela conheceu sexo, ela conheceu uma vida que ela nunca tinha experimentado. E por causa disso ela morreu. Por causa disso ela perdeu o Éden. Por causa disso ela foi expulsa do Éden. Por causa disso ela rompeu o companheirismo com Deus. Por causa de quê? Por causa da interpretação. Enquanto ela estava no poder vivificador, naquilo que Deus disse, ela estava ali, segura no que Deus disse. De todas as árvores que tiver no vinho, jardim do Éden, no Éden, comereis dela, mas que está no meio do jardim dessa não comereis, porque no dia que dela comereis, certamente morrereis. Enquanto ela estava nessa palavra, nessa mensagem, essa era a mensagem da hora. Essa era a mensagem da hora. Mas aí chegou um pregador, chegou um ministro, chamado serpente, ungida com o espírito do diabo, e disse: Eva, está tudo bem a leitura, está tudo bem, você tem repetido demais o que tem sido lido, o que tem sido falado, vamos mudar isso um pouco? Vamos mudar a leitura da palavra um pouco, Eva?
Vamos mudar um pouco. É isso aí que está acontecendo hoje, essas esmaiadas, essas doutrinalhadas danadas aí, não consegue ficar com o que está escrito, quer mudar. É luz nova para cá, é luz nova para lá, é luz nova para cá, é interpretação nova para cá, é luz que está vindo da África, é luz que está vindo da América, é luz que está vindo da América Latina, é luz que está vindo do Norte, é luz que está vindo do Sul. Não conseguem ficar com o original. Quem está entendendo, irmãos? Então é isso. Então a letra ela mata, mas é o Espírito que traz vida, é o Espírito que vivifica o que está escrito. Quem está entendendo, irmãos? É o Espírito que dá vida ao que está escrito e vivifica no nosso coração. Vamos dar um exemplo. Lá estava um homem muito sincero na sua adoração. Olha o que esse homem fazia. Esse homem era rico. Esse homem saía da Etiópia e ia para Jerusalém. Talvez ele ia na sexta-feira e voltava só domingo, porque ele era rico, ele podia ficar em algumas estalagens por ali, montadas em Jerusalém. Ele saía da Etiópia, era o eunuco, ele saía da Etiópia com sua carruagem e para ir a Jerusalém para adorar. Quantas e quantas vezes esse eunuco ia para Jerusalém adorar a Deus? Ia lá, como qualquer outro adorador, ia lá e voltava, ia lá e voltava, ia lá e voltava. Mas esse homem, lá dentro da alma dele, do eunuco, tinha uma coisa que estava sempre o preocupando, porque ele lia as Escrituras, lia a Bíblia, mas não compreendia o sentido dela, a aplicação dela, a apontação dela. Está apontando para quê? Aponta para quê? E ele não estava preocupado, mas ele estava buscando algo na sua sinceridade, não buscando algo para interpretar. E Deus gosta disso, amém, irmãos? Ele estava buscando algo para entender e não para interpretar. Então Deus estava num canto com Filipe, arrebata Filipe e vai para outro lugar. Amém, irmãos? E vai para outro lugar. E aí Filipe ficou ali sentadinho. Ó. Deus disse: olha, ele vai passar por aqui, fica aqui. Ele vai passar por aqui, fica aqui. E ele ficou lá. De repente a carruagem está vindo. Como o eunuco não fica nas rédeas, quem fica é seu servo, ele ficou lá lendo lá. E Filipe começou a acompanhar a carroça, começou a acompanhar a charrete, vamos dizer assim, o carruagem. E Filipe viu que ele estava com o livro aberto na mão, e Filipe perguntou: ei, você entende o que lê? Você está entendendo? É como que eu vou entender se não tiver alguém para me explicar isso aqui? Mas o que você está lendo? Eu estou lendo aqui Isaías 53. Não sei se ele está falando dele mesmo, Isaías, não sei se Isaías está falando dele mesmo, ou se é de outro. Aí Filipe se chegou lá e disse: escuta, fica no Espírito, vamos dizer assim, vamos acompanhar comigo? É porque você está cá em cima, você tem que vir cá atrás. Aí a Bíblia diz que Filipe pegou lá atrás e começou a mostrar para ele Moisés, até chegar em Jesus. Tem pessoas que estão pegando cá em cima, em vez de pegar lá atrás. Se as pessoas pegar lá atrás, como começou a igreja, não é aqui hoje, amém, irmãos? Se as pessoas hoje pegarem lá atrás, no dia de Paulo, no dia de Pedro, no dia que começou a igreja, se começar lá atrás de como a igreja foi fundada, de como foi começada, de como foi ensinada, de como é batizada, de como é ordenar um homem ao ministério, de como deve tomar essa nação, se começar a ver, buscar, examinar lá atrás, não raiz em cima, e aí Filipe começou desde Moisés até chegar em Jesus Cristo. E foi uma longa caminhada. E aquele eunuco entendeu que através disso, ele entendeu que para se converter, ele já estava arrependido, já estava esclarecido. Ele entendeu que deveria ser batizado e deveria também ter água. Então, Filipe deve ter falado alguma coisa sobre batismo para ele, porque depois ele disse: aí está a água, o que é preciso, o que é necessário, o que eu devo fazer para ser batizado? Aí Filipe disse: é necessário que tudo isso que eu preguei e te mostrei, é necessário que você creia. Eu creio de todo o meu coração. Amém? E foi batizado no nome do Senhor Jesus. Amém?
Então o que aconteceu? Filipe já tinha o Espírito Santo. Filipe não tinha um espírito contrário à palavra. O mesmo espírito que estava em Filipe era o mesmo espírito que vivifica a palavra. Amém, irmãos? E então esse espírito tomou o coração deste homem que era sincero, que queria fazer a coisa correta, e trouxe a luz da palavra, vivificando o que está escrito. Amém, irmãos? Vivificando o que está escrito. Então, quando as pessoas passam por Malaquias, passam por Mateus 17:11, Elias virá e restaurar todas as coisas. Malaquias capítulo 4, e Elias virá. E então Mateus 17, Elias virá. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando lê essas escrituras, passa direto igual um carro de Fórmula 1, lendo como se fosse um jornal diário. Mas é claro que precisa de alguém para chegar perto e explicar. Amém, irmãos? Amém. Como ouvirão se não tem quem pregue? Disse Paulo. Como ouvirão? Tem que ter alguém que pregue. Amém, irmãos? Amém. E a mensagem está sendo pregada em todo lugar, em todos os meios. A mensagem está sendo pregada. Agora, quando a pessoa ouve aquilo, olha, irmão, isso aqui, olha, isso aqui não quer dizer isso aqui é isso aqui quer dizer isso aqui é isso foi o que Deus prometeu, Ele está cumprindo nesse dia, é porque as pessoas pensam que a palavra não está se cumprindo, mas não. As pessoas, elas pegam a Bíblia, é um livro histórico, é um livro de história, eles não entendem que o que está aqui na Bíblia está se cumprindo hoje. Eles só pegam o lado do ruim do mundo, só pegam o lado ruim de Sodoma, o lado ruim de casamento de divórcio, do dilúvio, só pega esse lado ruim do que está acontecendo exatamente no mundo, pai matando filho, filho matando pai, guerras e rumor de guerra, só pega esse lado ruim do cumprimento na sociedade, mas não pega o lado profético que também acompanha o mesmo lado, amém, irmão? Do cumprimento das escrituras. Amém. As escrituras estão cumprindo. E aí, quando você enxerga isso, quando você vê isso e faz com que o que está escrito torna-se vivificado, você atendeu o que Jesus Cristo disse: examinai e encontrai nela a vida eterna. Amém, irmãos? Se Deus te mostrou a mensagem para este dia, se Deus te mostrou a mensagem revelada deste dia, o cumprimento delas, as escrituras prometidas para esse dia, e se você enxerga isso, vê isso, sem nenhuma interpretação, mas aceitando de todo o coração, você encontrou vida eterna. Vamos ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, entenderam? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus bendito, Deus eterno. No nome do Senhor Jesus Cristo, estamos alegres, satisfeitos com a Tua palavra. Abençoa, Senhor, a cada um, abençoa a cada irmão, e que a graça do Senhor esteja, Senhor, abundantemente sendo derramada a cada instante de nossas vidas. Perdoa, Senhor, nossas falhas, nossos pecados, no nome do Senhor Jesus. Abençoa nossos irmãos e irmãs a voltar para os seus lares, ó Pai, com a bênção do Senhor Jesus Cristo no coração, no nome do Senhor Jesus, nos despertando pela madrugada para orar, Senhor, não deixando de orar, Senhor, mas fazendo, cumprindo, principalmente nesses dias difíceis, Senhor. Abençoa, Senhor, a cada um, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Até domingo, na Santa Ceia, a ceia do Senhor em Sarazeiro. 4:30 da tarde, a van estará saindo. Amém? Deus abençoe cada um, no nome do Senhor Jesus.